Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma manhã, hoje nessa sexta-feira, dia 27 de setembro. Quero desejar para você um ótimo dia, uma ótima manhã. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e todos os seus caminhos. Quero trazer aqui uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. Desde manhã cedo, eu estou em oração aqui e ouvindo aqui a palavra de Deus, aqui lendo, meditando e agraciado com o quanto Deus ele é maravilhoso na nossa vida. Meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, diz assim, no versículo 21, o título dessa mensagem é o seguinte: o perdão do pecado de um irmão. Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele quem? De Jesus. Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7 vezes? Pedro, aproximando-se de Jesus, questionou e fez uma pergunta a Jesus, perguntando até quantas vezes que o irmão, ele disse, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí Jesus disse, não te digo até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Quando Jesus ele usou este termo, usando esse termo de multiplicação, até 70 vezes 7, Jesus ele não estava se referindo-se a um número exato, porque até então se multiplicar 7 vezes 70, ou 70 vezes 7, vai chegar em um número exato, vai chegar em um número ali, meus irmãos. E certamente, durante a nossa vida, nós vamos ter muito mais de perdoar, muito mais do que este número aqui, muito mais. Mas Jesus usou esse termo aqui, meus irmãos, até da ordem maior, da ordem maior para a menor, usando 70 vezes 7, para deixar aqui claro para Pedro e também para todos nós, que nós sempre devemos estar prontos ao perdão, meus irmãos. Nós devemos, quando o Espírito Santo, meus irmãos, ele trabalha em nossos corações, primeiro, meus irmãos, nós reconhecemos que nós somos pessoas que nós erramos, que nós falhamos e que nós necessitamos do perdão diariamente das pessoas. Como também, meus irmãos, nós devemos reconhecer que nós também, meus irmãos, devemos perdoar uns aos outros. O irmão aqui, que a Bíblia se refere, não é uma pessoa que mora em outro país, não é, meus irmãos, uma pessoa que mora em outro estado. Muitas vezes pode até acontecer. Esse irmão, meus irmãos, será, meus irmãos, diariamente as pessoas ao nosso convívio. Isso mesmo. Será, meus irmãos, as pessoas que nós iremos nos relacionar, que teremos relacionamentos de convívio. Isso mesmo, de amizades e vice-versa, todos os dias da nossa vida. E nós devemos estar prontos, meus irmãos, tanto para perdoar e saber, meus irmãos, dentro de nós, que nós necessitamos também do perdão, porque nós somos pessoas falhas. Quando uma pessoa ela cobra, isso mesmo, quando uma pessoa, meus irmãos, ela cobra a perfeição, ou ela exige, meus irmãos, a perfeição de uma pessoa, como que ela não errasse, ela está dizendo que ela não erra, isso mesmo. Ou quando aquela pessoa ela não busca perdoar uma pessoa, relevar os defeitos para que aquela pessoa possa crescer, aquela pessoa ela está dizendo o quê? Eu sou uma pessoa perfeita, eu não preciso de perdão. É porque aquela pessoa ela não tem valores, não tem valores aquela pessoa. Só quem tem valores sou eu. E na verdade não é assim, meus irmãos. Todos nós, meus irmãos, temos valores, mas todos nós estamos sujeitos a erros,
porque nós somos um vaso de barro nas mãos do oleiro, que todos os dias está passando por um processo de transformação. E nós devemos estar prontos diariamente para perdoar uns aos outros e também para saber que nós somos pessoas que erramos e também iremos necessitar do perdão. Amém, meus irmãos? Olha o que Jesus diz. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Que coisa, meus irmãos. Jesus aqui, meus irmãos, ele quebrou todo o paradigma, isso mesmo, religioso. Jesus, meus irmãos, aqui ele trouxe, meus irmãos, o entendimento que o cristão, meus irmãos, ele tem que ser transformado e tem que estar pronto a perdoar, a andar uns com os outros diariamente, meus irmãos. Uma pessoa, para que ela possa crescer espiritualmente, ela possa crescer na sua relação com pessoas, ela tem que, meus irmãos, aprender a suportar e a perdoar. E também compreender que ela é uma pessoa que ela necessita também de perdão. Isso mesmo, de perdão, porque ela também é uma pessoa imperfeita. Ela também está sujeita a errar, meus irmãos. E o primeiro passo de crescimento na nossa vida é o reconhecimento. É a gente reconhecer, meus irmãos. É a gente ser humilde para que a gente possa estar pronto, meus irmãos. E buscar cada dia mais a melhora, a melhorar, a buscar, meus irmãos, cada dia mais uma mudança, uma transformação, um coração quebrantado, um coração pronto a perdoar. E também saber, meus irmãos, que nós somos pessoas que, mesmo que a gente mude, que a gente seja transformado, a gente também vai precisar, certamente, diariamente, do perdão uns das outras pessoas. Amém, meus irmãos? E a gente tem que ter isso, meus irmãos, com toda a humildade. A oração do Pai Nosso, no capítulo 6 do mesmo livro aqui de Mateus, Jesus, ele disse o quê? Olhe bem, é tanto que a oração do Pai Nosso diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. A oração do Pai Nosso é uma oração que nós pedimos o perdão das nossas dívidas, e essas dívidas, meus irmãos, aqui está se referindo-se às nossas falhas, aos nossos erros, aos nossos pecados, isso mesmo. Que nós também perdoamos os nossos devedores. Quando alguém, meus irmãos, confessa a oração do Pai Nosso, e aquela pessoa ela não está pronta, isso mesmo, e ela não tem um coração perdoador, ela não tem um coração compassivo, misericordioso, isso mesmo, ela está dizendo: eu não sou digno que o Senhor me perdoe, porque eu também não perdoo, eu também não sou misericordioso, eu também não sou compassivo, isso mesmo. Amém, meus irmãos? Por que isso, meus irmãos? Porque isso vai alinhar o seu relacionamento, o nosso crescimento de relação com as pessoas, seja com a nossa própria família, dentro da nossa própria casa, como igreja, como profissionais, como trabalhadores, como pessoas, meus irmãos, que dependem de pessoas também, meus irmãos. Amém? Tem pessoas que elas se isolam, tem pessoas, meus irmãos, que elas se frustram muitas vezes, porque ela está precisando trabalhar dentro dela o perdão, isso mesmo, a suportar a tolerância, isso mesmo, saber que ela também vai falhar, ela também vai errar, isso mesmo, mas também ela tem que aprender que da mesma forma que ela está sujeita a errar, ela também tem que estar pronta a perdoar diariamente uns aos outros e relevar e suportar e ajudar na deficiência uns dos outros, meus irmãos. É isso que cada dia mais a sociedade, o mundo tem que crescer. Isso mesmo, crescer no perdão, na misericórdia, ajudando uns aos outros. Quando nós entendemos esta mensagem, meus irmãos, esta palavra de Deus aqui na nossa vida, nós nos tornamos menos egoístas, nós nos tornamos, meus irmãos, menos individualistas,
nós aprendemos a amar mais as pessoas. Por que nós aprendemos a amar mais as pessoas? Porque vem o entendimento dentro de nós, por meio da palavra de Deus, que nós somos falhos, que nós necessitamos do perdão de Deus e também do perdão das pessoas, para que nós possamos seguir uma vida, meus irmãos, saudável, isso mesmo aqui nesta terra. Mas também vem ao nosso entendimento que nós devemos estar prontos diariamente a perdoar uns aos outros, a relevar, a suportar uns aos outros, meus irmãos, a levar, meus irmãos, o amor e tolerar umas às outras pessoas, meus irmãos. Saber, meus irmãos, que eu não mudo a vida de ninguém, mas eu posso perdoar, eu posso tolerar, eu posso orar, e Jesus, com o tempo, vai transformando a vida daquela pessoa, como também, meus irmãos, tem o poder de ir transformando a minha vida, isso mesmo, de mudando os meus defeitos, de mudando os hábitos que talvez precisem ser transformados dentro de mim, porque nós somos um vaso, meus irmãos, nas mãos do oleiro, que todos os dias precisa ser moldado, precisa ser transformado. E este vaso, meus irmãos, é quem? Esse vaso somos nós, e o oleiro é quem? O oleiro é o próprio Cristo, é o próprio Deus, né? Que vai transformando a nossa vida todos os dias da nossa vida. No passado, bem passado na minha vida, às vezes eu olhava para alguém quando errava ou quando tinha algum defeito, e eu via aquela pessoa, meus irmãos, com muitas vezes até com uma crítica, com um olhar, meus irmãos, crítico, ofendido, isso mesmo. Hoje, meus irmãos, até que a gente até se ofende, se sinta-se ofendido por alguma situação, mas a gente vê, meus irmãos, que aquilo é porque precisa ser trabalhado, transformado, isso mesmo. Somente Jesus é que muda, porque nós não temos frutos nossos mesmos, meus irmãos. Nós não temos frutos nossos mesmos, meus irmãos, dignos para ninguém. Os nossos frutos, meus irmãos, vêm de Deus, vêm do Espírito Santo. O amor no nosso coração, meus irmãos, não é natural nosso, meus irmãos. Esse amor vem de Deus para a nossa vida. O perdão vem de Deus para a nossa vida. Isso, a compaixão, a misericórdia, essas coisas, a tolerância, essas coisas vêm de Deus, vêm do Espírito Santo que trabalha na nossa vida, para que nós possamos, meus irmãos, cada dia mais crescer como cristãos, como os filhos de Deus, meus irmãos, para que possamos ajudar e estar prontos para perdoar e também ser perdoado uns pelos outros todos os dias da nossa vida, na nossa caminhada. Amém, meus irmãos? Pois então vamos crescer nesse entendimento, cada dia mais buscar nos tornar uma nova criatura, mas também buscar, meus irmãos, a perdoar. Isso mesmo, saber que da mesma forma que e outra coisa, o interessante, às vezes, meus irmãos, nós vamos enxergar o defeito em outra pessoa, mas tem hora que a gente vai enxergar o defeito em nós mesmos. E a gente, meus irmãos, quando a gente enxerga o defeito do outro, é sinal que a gente já enxerga muitas vezes, né? Nem todos, né? A gente enxerga o nosso também. Isso mesmo. Muitas vezes eu enxergo, às vezes, um defeito, uma coisa, mas eu primeiramente já enxergo o meu. E às vezes eu só chamo a atenção, às vezes, de uma pessoa, quando eu já me conserto, isso mesmo, ou eu já procuro me alinhar aquilo, e quando eu chamo a atenção, ou levo um aconselhamento para uma pessoa, abrindo o entendimento daquela pessoa, porque o Espírito Santo abriu meu entendimento a respeito daquela situação, daquilo que um dia eu já errei, daquilo que eu já pratiquei, isso mesmo. E quando a gente leva o entendimento, não é julgando ou condenando aquela pessoa, mas levando o entendimento que é preciso que haja uma mudança, para que haja um crescimento na vida daquela pessoa, um crescimento espiritual, um crescimento de relação interpessoal com as pessoas, um crescimento de relação familiar, como igreja, como pessoa, uma relação, meus irmãos, de crescimento espiritual, de relação com Deus, com o nosso Pai, com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração agora, juntamente com você, tá? Nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando, se você desejar, compartilhe esta mensagem. Compartilhe com um parente, com um familiar, com uma pessoa, para que possamos, meus irmãos, alcançar demais pessoas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Se você não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal. É gratuito.
tá? Deixe sempre o seu joinha, que o próprio plataforma do YouTube, ele até manda para mais pessoas, faz com que demais pessoas possam também receber estas mensagens, essas orações e as palavras que Deus aqui tem nos trazido aqui diariamente. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia, por tudo, Senhor, por mais uma manhã e um privilégio. Como é maravilhoso ouvir a Tua palavra, Senhor, o Teu ensinamento. Sabemos, meu Deus, que toda revelação, Pai, é divina, é inspirada, Pai, divinamente por Ti, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Porque quem somos nós, Pai? Pessoas falhas, pecadoras, pessoas, meu Deus, que estamos sendo tratados todos os dias, Pai. Um vaso nas Tuas mãos, Pai, que tem sido moldado, transformado, Pai. Até algo de bom, Pai, de nós, Pai, não é nosso, Pai, mas vem de Ti, Pai. Para que esse tesouro, Pai, sempre, Pai, possa estar em tesouros, esse tesouro sempre possa estar em vasos de barro, Pai, para que a glória sempre seja Sua, Senhor, e nunca do homem, Pai, nunca nossa, mas sempre de Ti, Pai, como o próprio Paulo, ele mesmo disse. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro, meu Deus, por esta casa, por esta família. Pai, nos dá um coração perdoador, Pai, compassivo, misericordioso, nos ajuda a caminhar, Senhor, vivendo na Tua palavra, Senhor. Que essa pessoa que está me ouvindo, Pai, que ela seja abençoada, Pai, ela seja livre, o coração dela, Pai, seja transformado agora, Pai, ela possa perdoar e ser perdoada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro pelo doente, Pai, se existe alguém doente, sentindo uma dor, meu Deus, sim, Pai, sentindo um cansaço, um problema, Pai, se existe alguém, meu Deus, aflito, preocupado, com uma dívida, precisando de um milagre, de um socorro, Pai, entra com providência nesta manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dá graça, Pai, nos dá poder, autoridade, Pai, sobre todo o mal, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desta pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe, receba de Deus aí um abraço, um carinho, receba também o nosso carinho, e até às 18 horas, por volta das 18 horas, nós estaremos aqui trazendo mais uma mensagem e uma oração pela sua vida, tá? Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida.